Fala pessoal, estamos aqui novamente para mais uma aula, para parte 2 da aula da Síndrome de Lúcifer. E essa aula vai ser fantástica, hein? Deixa eu te falar uma coisa, vai preparando aí, vai preparando a tua caneta, teu papel aí, a tua agenda, teu caderno, vai preparando aí a tua bíblia de estudos, vai preparando aí o teu lápis de cor, para você ir lá grifar, não perder nenhum texto, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser reveladora. Aliás, né, Pastor Moreto, tem muita revelação nessa aula, não? Muita revelação, vai explodir tua mente, fica até o final. E deixa eu te perguntar uma coisa, Pastor Moreto. Fala, meu querido. Deus tem um inimigo? Deus tem um adversário? Então, o pessoal acha que Satanás é o adversário de Deus, mas se Deus tivesse um inimigo, ele não seria Deus. Deus está acima de tudo, está acima da existência. Aliás, Lúcifer, né? Helel é a criação de Deus. Uau! Então quer dizer que, sendo ele uma criatura, um ser que foi criado por Deus, né? Inicialmente um filho de Deus, um anjo de luz, tem a consciência de que ele não pode ser igual a Deus? Então, ele sabe disso. É que, na verdade, ele não queria ser igual a Deus, ele queria ser semelhante. Ele queria aquele trono que nós falamos na aula passada, estava lá disponível porque ele achou que era dele. O problema é que a síndrome de Lúcifer te faz querer algo que não é para você. Uau. Não fica satisfeito com aquilo que Deus já te deu. Ele não era satisfeito, grato em Deus. E tem muita gente que quer a posição do outro porque não está satisfeito em Deus. E assim, ó, pastor Adam, a gente vai mostrar esse texto, mas assim, ó, só para deixar bem claro, o que o pastor Adam falou sobre anotar é muito importante. Porque quando você só ouve, você guarda 5%. Quando você ouve e anota, você guarda 15%. Agora, quando você ouve, anota e passa para alguém, é 90%. Agora, quando você ouve, anota, passa para alguém e deixa Deus te mergulhar, aí é ilimitado onde o conhecimento vai, o aprendizado vai. Entra, muito né? bom, muito bom. Isso é muito importante, né? Eu já quero te pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito aqui. Eu queria te pedir também para você dar um curtir aí, clica no curtir, vai lá no aviãozinho, encaminha aí para os seus familiares, para os seus amigos, tua rede de amigos aí, o pessoal da tua faculdade, do teu trabalho, da tua escola. Eu queria te pedir para compartilhar, porque eu tenho certeza que vem muita revelação aqui que talvez você nunca tenha ouvido na vida, né, nessa aula, Pastor Moreto. E falar da síndrome de Lúcifer é algo extremamente complexo, porque a maioria das pessoas tem Lúcifer como de forma... Eu acho que tem um véu, tem um pano na frente. Nós falávamos na aula anterior que as pessoas normalmente dizem que Lúcifer era um regente de coral nos céus, que Lúcifer era o líder do louvor nos céus, que Lúcifer habitava nos céus, né? E na aula passada nós vimos que, na verdade, não. Assim como a gente anda da bicicleta, cai da bicicleta e não mora nela, Lúcifer andou no céu, esteve no céu, mas caiu dele, porém não morava lá. É isso, pastor? É isso. O problema é que a maioria dos cristãos, eu digo porque eu convivo com muito cristão, sou cristão desde o ventre da minha mãe. Então a maioria... por que você acha isso? É porque eu ouvi falar. Tá, mas quem que falou? O fulano falou pro ciclano, que passou pro beltrano e assim por diante. Mas aqui, meu irmão, não é assim. Se tá escrito, a gente mostra. Porque revelação não é assim te diz o Senhor, tá aqui o teu CPF revelado. Isso não é revelação. Revelação é revelação bíblica, é trazer luz às trevas. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. Posso ler, pastorada? Eu vou pedir para você explicar esse texto. Nós vamos te mostrar hoje por que o diabo te odeia. Uau! Vamos lá? Duas coisas. Pastorada, olha só. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, aqui é Jesus falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Lembra do trono 26 que a gente falou na aula passada? Olha, ao que vencer, eu darei a oportunidade de sentar-se comigo no meu trono. É Jesus falando, assim como eu venci e me sentei com meu Pai
no seu trono. O trono de Cristo continua vazio. O que você acha disso, pastorada? Uau, uau. Eu acho que isso é importante a gente se dedicar a olhar para esse texto com muito cuidado para que a gente realmente não erre na interpretação, né, pastor Moreto? Porque esse texto aqui, irmão, esse texto te revela o porquê que Satanás te odeia tanto. Solta toda a revelação aí, pastorada. Porque, na verdade, veja, nós falamos na aula passada, são 24 tronos nos céus, mais o trono do Altíssimo, que é o próprio Deus, e o trono de Jesus, que era o 26º trono que Lúcifer viu, que Lúcifer conheceu, ele ainda permanece vazio. Vazio. Você está lendo aqui, né? Porque Jesus disse que se assentou com o Pai no trono dele. Tá com o Pai no trono. Exato, mas ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Meu Deus. Então, há um trono para o crente vencedor. Não, olha que forte, pastorada. Escuta isso. O sonho de Lúcifer, que era sentar no trono, Uau! é concedido àquele que permanecer fiel até o fim. Fica firme até o fim, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. E é interessante, pastor, porque, veja, as pessoas costumam dizer que Lúcifer queria subir ao céu e se tornar maior do que Deus. Mas quando a gente lê o texto, e se você prestou atenção na aula passada, o texto diz, eu subirei, né, aos céus, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. Para ele, aquele trono era dele. Para ele, aquele trono não era... Ele não via a possibilidade de haver outro que pudesse ocupar o trono. Para ele, no coração de Lúcifer, aquele trono já era dele, ponto final. Deus só estava o privando do trono. Ô, pastorada, eu posso te abrir um adendo aqui, porque eu tenho certeza que alguém muito religioso, não você, tá? Não você. Aqui não tem religioso, não. Aqui não você. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco um religioso vai dizer, mas não tem como ir acima do trono de Deus. A Bíblia diz, eu posso abrir, pastorado, para mostrar? Favor, pastor. Isaías capítulo 6 fala sobre isso. Deixa eu te mostrar que eu tô com a Bíblia aqui, o pastorado também. O importante é que está na Bíblia, meu irmão. Olha só, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, que o pastor Adam acabou de falar, e as abas de suas vestes enchiam o templo. 2. Serafins estavam por cima dele. Uau. Eu vou repetir, versículo 2 de Isaías 6. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Meu Deus do céu. Tá aí, ó, tá escrito. É forte. Tá escrito. E pastor, eu estava falando que a maioria das pessoas pensam que Lúcifer queria ser maior que Deus. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 14... que ele diz em seu coração... Eu vou ler aqui, pastor, posso ler? Leia, meu querido pastorada. Olha só, 14, 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono, exaltarei o meu trono, a minha versão diz, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, aos lados do norte. Do norte. Certo? Veja, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então Lúcifer não queria ser maior. Lúcifer queria a semelhança, é isso? É isso. Então olha só, 2 coisas. Primeiro ele queria o trono. Agora Cristo deixa disponível assentar-se com ele no trono dele. O que Lúcifer queria, Cristo disponibiliza para o crente vencedor, aquele que vai até o fim. Mas Gênesis 1, 26, você pode ler para a gente, pastorada? Claro. Olha que forte. Lúcifer queria ser semelhança de Deus, mas não era. Agora Gênesis 1, 26 fala o que? Leia aí, pastorada. Solta essa revelação aí pro pessoal de casa. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Meu Deus. Conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Mas eu acho que a gente leu rápido demais, pastor. Será que as pessoas aí em casa pegaram? Olha isso.
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Semelhança. Uau. Muito forte. Então ele queria o trono disponível para o crente vencedor. Queria a semelhança disponível para o ser humano. Uau. E a terra que foi criada para os anjos ficou para quem, pastorada? Ficou para os homens. Meu Deus, irmão, dá um glória a Deus aí. Olha aí. Eu sei que é um estudo, mas dá um glória a Deus aí, irmão. Eu não aguento, muito forte. Eu não aguento, é muito forte, meu irmão. Pega isso, agora você entende que o diabo te odeia, é porque ele quer destruir tua casa. Você entende que ele quer destruir tua família porque ele não tem uma. Você tem uma família e além disso se torna filho de Deus. Agora tem um pai, tem Jesus que é Deus também, o nosso Senhor, como irmão, biblicamente falando, Sim. e o Espírito Santo como consolador. Então você não está só, por mais que talvez os teus parentes não estejam vivos, mas você faz parte de uma família. Por isso que o diabo quer destruir essa terra, por isso que o diabo quer destruir você, por isso que ele quer destruir a tua família. Então, meu irmão, fica firme que tudo que o diabo sempre sonhou, Deus te deu e de graça. Meu Deus do céu, glória a Deus. Na aula passada nós lemos lá em Jó 38 que os anjos cantavam, né? Alegremente cantavam enquanto Deus construía a terra, enquanto Deus formava a terra, né? E Deus sempre gostou de trabalhar o som de música, né, pastor? Isso é forte, isso é mistério, mas isso fica para outra aula. Pastorado, eu queria te convidar o pastor Alex também, da Comunidade Infinita Graça. Vocês podiam fazer uma aula só sobre louvor, sobre música. Amém, pastor. O que tu acha? Vamos fazer. Depois da nossa imersão, bora fazer? Vamos fazer. Então fechou. Tá pessoal marcado, o pessoal que está assistindo aí, nós fazemos algumas vezes por ano a imersão em Cristo. São 3 dias. Procura o nosso Instagram, procura aí os nossos contatos, vem participar com a gente que é fantástico. São 3 dias imersos em Cristo. Detalhe, ateu vai e se converte quando vê Deus se manifestar. É verdade. Uau! Já tivemos essa experiência, né, pastor? É forte. Mas deixa eu voltar aqui. Na aula passada nós estávamos falando que os anjos se alegravam, né? Com a construção da terra que Deus estava fazendo para eles. Agora, Lúcifer queria a semelhança de Deus, ele queria o trono, Deus deixou o trono disponível, Jesus deixou o trono disponível ao que vencer, ao que for fiel até o fim. Deus deu a imagem e a semelhança ao homem e Deus deu o domínio sobre a terra para o homem. E mais do que isso ainda, a Bíblia diz que os céus são os céus de Deus, mas a terra deu aos homens. É muito forte. A gente precisa aprender a desfrutar do domínio que Deus deu para o homem na terra. Nós precisamos começar a decretar aquilo que queremos que seja o lugar onde estamos. Sim. Amém? Muito forte. Isso é muito forte, pastor, porque isso nos mostra o porquê que Satanás, né? Satanás significa adversário, é isso, pastor? Adversário. Não de Deus. De quem, então, pastorado? Aí é que tá. Isso nos mostra por que Satanás se tornou o nosso adversário. Porque tudo que ele queria era imagem e semelhança, ou tudo que ele queria era semelhança, tudo que ele queria era se assentar no trono. Agora, eu queria falar um pouquinho, pastor, sobre semelhança. O que quer dizer essa semelhança? Como Adão foi criado à semelhança, a imagem e a semelhança de Deus, o que na prática isso significava, pastor? Era muito interessante porque quando Adão caminhava na terra, os animais respeitavam, porque era a imagem e semelhança de Deus na terra. Uau! Entende? Entendo. Então a semelhança Vou fazer uma alegoria aqui. Vamos lá. É como se então não se soubesse distinguir um de outro. Posso te dar um exemplo bem fácil? Por favor, pastor. Esses dias o pastor Arno teve uma experiência. A minha tia, Ângela, foi na igreja. E ela é irmã gêmea da minha mãe, a dona Neide. E ele deu um abração na minha tia, mas a minha tia não conhecia ele. Daí minha tia ficou meio retraída. Imagina, do nada alguém vem te dar um abraço e um beijo. Né? Eu chamei de dona Neide. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu olho, elas são semelhantes, mas eu sei que não é a mesma pessoa. Mas para mim era. Então isso é a semelhança. Então Lúcifer queria que os anjos e todo qualquer ser criado no universo conhecido e desconhecido não soubesse a diferença entre ele e Deus. Uau, e Deus deu isso ao homem. Deu ao homem. Uau. E a imagem, pastor? Sobre o que a imagem fala? A imagem é muito interessante porque Gênesis capítulo 5, versículo 3, depois da queda de Adão, a Bíblia diz que agora Adão está gerando a sua imagem, os seres humanos.
Uau. E quando nós lemos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz que aqueles que creem em Cristo, aqueles que recebem em Cristo, se tornam a imagem do Filho. Uau. Entende? Não é mais uma questão estética, semelhança por fora. A imagem já é algo mais poderoso, algo interno, algo muito mais do que a superfície externa. Não sei se você entendeu, pastor Adam. Entendi, pastor. Então é algo mais como uma autoridade. Uma autoridade. Uau. Então, meu Deus, isso é forte demais, E pastor. detalhe, Porque... como do Filho, com F maiúsculo. Romanos 8 diz Uau. isso. Isso é forte. Pastor Adam, sabe o que é interessante abordar aqui? Já que a gente está aqui, você está aqui até agora, você está aprendendo sobre Deus, Deus está te alimentando da palavra dele. Lúcifer queria algo que não era dele. Agora, pastor Adam, a gente poderia abordar Filipenses capítulo 2, né? Ali onde Jesus é revelado. Meu irmão, olha o contraponto de Lúcifer, Helel, como você quiser chamar, Satanás, a antiga serpente, capeta, o que você quiser chamar, diabo, não importa. Mas olha Cristo. Leia, pastorado, e explica pra gente esse texto aí pro pessoal de casa. Posso começar no 1 mesmo, Você pastor? que manda, pastorada. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas Olha cada isso. qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós, Meu Deus, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uau. Qual foi esse sentimento? Que sendo em forma de Deus, Nossa, sendo Deus, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, meu Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Uau, ele abriu mão de tudo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. pastorado, não pode te falar Uau. uma coisa? Quando você lê esse texto, todas as vezes que eu ouço Filipenses, explode algo dentro de mim, sabe? Um fogo dentro de mim, algo queima dentro de mim. Porque Jesus, ele podia vir com arrogância. Ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele, sendo Deus, não era arrogante, não era soberbo, não tentou tomar o lugar de ninguém, nunca tentou prejudicar ninguém. Esse é o nosso Jesus, o nosso Deus, amoroso, bondoso, correto, justo, em todos os aspectos. Né, pastorada? O que você sente dentro de ti quando você leu esse texto? Quando você lê esse texto? É uma chama, né, que arde, porque, pastor, tem uma coisa que é fantástica, que é essa diferença entre caminhar com a mente de Cristo, caminhar com a mente tomada por uma síndrome luciferiana. Mas essa é a diferença. Jesus, sendo o próprio Deus, decidiu se fazer como homem e ainda sendo Deus, abriu mão de toda a sua glória para que a gente pudesse ter vida e vida eterna. Muito forte. Né? Isso é fantástico porque isso demonstra a capacidade do amor de Deus, de se entregar por aqueles que estavam tomados pela síndrome luciferiana. Muito forte. É muito forte. Porque ele não morreu quando a gente era... Né? Tem gente, não, mas eu sou bonzinho. Talvez hoje você melhorou um pouquinho, mas ainda é ruim. Mas ele morreu quando éramos pecadores. Quando estávamos afundados. Aliás, a gente não tinha nem nascido, nem era para acontecer nada. Era para ter acabado tudo. Mas isso a gente tem que falar mais para frente, né, pastorada? Pastorada, eu gostaria de... A gente precisa terminar. A gente está caminhando para o final aqui já, né? Mas vamos continuar, vamos aprofundar. Mas assim, pastorada, eu gostaria de falar de duas coisas. Talvez não vamos ter tempo para mostrar aqui por causa do tempo. Mas assim, pastorada, eu precisava muito abordar algo muito forte,
que para se achegar diante de Deus, nós lemos, vamos mostrar o texto na próxima aula, o sumo sacerdote precisava se achegar até Deus com 12 pedras. É verdade. Só que Lúcifer, ele removeu 3 pedras. Uau. Na próxima aula a gente poderia abordar quais eram as 3 pedras, o que aconteceu, porque ele removeu e por que ele trocou por ouro. Uau. A gente poderia abordar isso. Tem que entregar esse mistério aí, pastor. Será que vale a pena abordar isso? Temos que entregar essa revelação aí, pastor. Deixa eu te convidar para a próxima aula. Não perde, se inscreve aí no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreve. Se você ainda não curtiu, curte. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai trazer muita luz para o teu entendimento, para que você não seja mais enganado, né? Eu acho que essa é a grande jogada de Satanás. É nos enganar. Porque qual é o problema? É o engano. A Bíblia diz que quando ele for preso por 1000 anos, todo o engano será tirado da terra. Isso é forte demais. Forte demais. E sabe, posso falar uma coisa aqui, pastor, que eu acho que é Fala. importante? Muitas vezes as pessoas não têm a consciência do que é o engano, né? E o engano é algo muito sutil, né? Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, é muito bom, né? Mas eu costumo dar um exemplo assim. Imagina que você chega na sua casa, você tem uma televisão lá, 50 polegadas, Samsung, modelo alguma coisa lá. Sim, pastor. E você comprou essa TV novinha. E aí você saiu, ficou umas horas fora de casa, entra alguém na sua casa e rouba a sua TV. Mas ele vem e coloca uma outra TV igual no lugar. Então ele retira a sua TV, que Sim. está perfeita, novinha, coloca outra que parece perfeita, novinha, mas o som dela tá ruim. Então você chega em casa e liga a TV. E quando você liga a TV, o som tá chiado. Aí você diz assim, ai, a TV estragou. Mas na verdade você foi roubado. E isso é o engano que Satanás traz. É trocar pequenas coisas para te enganar. Então ele prefere ser conhecido como regente de coral nos céus do que verdadeiramente as pessoas tenham a consciência da maldade que nasceu em seu coração. Eita, Isso é forte, pastor, porque parece pequenas coisas, mas são textos e são profundidades na interpretação, na revelação bíblica que transformam a nossa maneira de pensar. E a Bíblia nos ensina que a verdadeira libertação vem pelo conhecer a verdade, a palavra de Deus. Então, fica aí, fica até o final e se inscreve para você não perder a próxima aula. 2 coisas, tá? Eu queria deixar aqui para terminar, queria dar um tchau para você. 2 coisas. Graças a Deus que nós temos um novo sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Essa é a boa notícia que eu quero te dar. Vamos aprofundar isso. E a segunda coisa é que se você não gostou, eu quero que você comente também, dê um dislike, tá? E se você gostou, comenta alguma coisa. Se você quer que a gente continue, diga assim, ó, continua, não para, tá me abençoando. Escreve alguma coisa aí, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Ada, dá um tchau pro pessoal de casa aí. Bom, dá um tchau, te dizer que também se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta que nós possamos te ajudar a trazer luz, né, para que você tenha essa consciência, né, coloca aí nos comentários, né, deixa a pergunta, a gente vai responder na próxima aula. E no mais, eu quero te abençoar em nome de Jesus, te pedir para que Deus abençoe tua vida, tua família, teu trabalho, todos os teus afazeres. E Deus abençoe, um beijo no coração. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Tamo junto. Deus abençoe. Beijo no coração. Beijo no coração.